Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Gostaríamos de convidar você que está aí em casa a exaltar esse Deus conosco, esse Deus que está acima de todas as coisas e é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, é as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olá, meus amados irmãos, que bênção estarmos juntos mais uma vez, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que incomoda muita gente, um assunto que muitas pessoas correm, que é velhice. Você está preparado para envelhecer? Será que você foi preparado pela sua família para envelhecer bem? Na verdade, todos nós já estamos envelhecendo dia após dia. A cada minuto que se passa, a cada dia que passa, a cada mês que passa, não importa aonde na terra
não importa a cor da pele, a classe social, as questões religiosas, todo ser humano envelhece. Então eu quero pensar com você se você sabe envelhecer, se você está sabendo lidar com isso. Porque a todo momento nós somos bombardeados, digamos assim, pela mídia, pela internet, pela televisão, pelos produtos anti-envelhecimento. Então, qual seria a vantagem de envelhecer? É uma grande crise que nós vivemos, né? Porque ninguém quer morrer cedo, mas também todo mundo luta para não envelhecer. Então fica assim uma coisa meio complicada, né? Que ninguém quer morrer cedo, mas também luta para não envelhecer. Uma coisa meio fora, está meio fora desse negócio, está meio fora esse padrão aí. Bom, a palavra de Deus nos ensina algumas circunstâncias acerca do envelhecimento. A questão não é envelhecer, a questão é envelhecer bem, envelhecer feliz, envelhecer com capacidade de superar os problemas, as dificuldades, as doenças. Envelhecer bem, envelhecer em paz. Não tem muito a ver com dinheiro, não tem muito a ver também com a falta do dinheiro, também não tem muito a ver com família ou com falta de família, não. Tem a ver com você, o seu relacionamento com Deus, e isso é muito interessante, nós nos prepararmos para a velhice. E é bom você começar a se preparar, porque passa rápido. A vida passa rápido. E quanto antes você começar a se preparar para a velhice, melhor. Mais feliz será a sua velhice. Peço a você que nos acompanhe nessa mensagem breve em Salmos capítulo 90. Salmos 90, no verso 12. O salmista fala uma coisa maravilhosa, dizendo assim ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você sabe envelhecer? Você sabe o que é velhice? A velhice é o estado de antiguidade de algo ou alguém considerado por uma terceira pessoa. Então, vamos dar um exemplo básico para você entender o que é velhice. A velhice não está ligada à idade. A velhice está ligada à consideração de algo ou alguém daquilo que não é tão novo assim. Então, nós estamos hoje no ano de 2020. Digamos que você compre um carro zero, saiu da concessionária agora e comprou um carro à vista, zero, agora. Daqui a 6 meses, a fabricante desse automóvel que você comprou vai lançar um outro modelo, já mais novo que o seu modelo. 2021. E aí você tem que se perguntar, qual dos dois é mais velho? Os dois parecem novos, mas eles têm uma diferença. A diferença é a idade, ou seja, quando eles foram lançados no mercado. Bom, por que o ser humano sofre tanto com a velhice? Ou sofre mesmo antes de chegar nela e luta contra a velhice? Porque nós não somos lançados a todo ano. Nós não somos um objeto que fomos lançados pelos nossos pais e no ano que vem tem uma versão nova. Não. Nós fomos feitos pelos nossos pais, nascemos e a vida vai nos trazendo, Deus vai nos conduzindo até a idade de chegar a nossa hora. E isso é interessante a gente pensar porque muitas pessoas têm medo da velhice. Mas têm medo da velhice talvez porque não aprenderam na palavra como lidar com a velhice. Então, você já está ficando velho. Sim, o bebê recém-nascido que nasceu hoje em algum lugar desse mundo
no dia de amanhã estará mais velho do que hoje. Daqui a uma semana ele estará mais velho do que hoje. Daqui a um mês ele estará mais velho do que hoje, e ele é um bebê recém-nascido. Mas em comparação a outros bebês, daqui a um mês, o bebê de hoje terá 30 dias a mais do que o bebê que vai nascer daqui a 30 dias. Então, eu quero pensar com você rapidamente, o que fazer para ter uma velhice feliz? O que fazer para ter uma velhice feliz? A velhice está muito ligada, e no conceito da velhice, à saúde. As pessoas têm muito medo da velhice porque imaginam que a velhice vai trazer doenças. Mas se você olhar ao redor, você vai observar que muitos jovens também andam doentes. Andam doentes da alma, andam doentes das emoções, andam doentes do corpo físico. Então, ter medo da velhice por causa das doenças possíveis que podem acontecer no futuro é uma bobagem. Porque novos ou velhos, o ser humano sempre ficou doente. E isso é natural, faz parte da nossa estrutura não sermos resistentes a tudo aquilo que está no ambiente. Bom, o primeiro conselho que eu posso te conceder para ter uma velhice na presença do Senhor e feliz é querer deixar de ser tolo. Já começou bem, né? Querer deixar de ser tolo. É isso mesmo. De ser tonto, de ser bobo, de ser não pensante, não racional. A palavra de Deus fala em Salmo capítulo 90, no verso 12, ele faz um pedido ao Senhor. Ensina-nos a contar os dias. Só que mais à frente no sinal, ele fala, no versículo, ele fala, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o que eu mais vejo são pessoas apoiadas em suas idades, 60, 50, 70, 80, 40, 30, não importa a idade de que você seja considerado velho, tolos. Tolos de uma maneira surpreendente. Que você não imagina que uma pessoa daquela idade, às vezes já com cabelos brancos, se comportando daquela maneira. E uma das coisas que nós temos que aprender definitivamente é que idade não quer dizer sabedoria. A sabedoria está mais vinculada, sim, a pessoas que são mais experientes. Mas nem toda pessoa experiente, na verdade a grande maioria das pessoas experientes, neste momento, neste país, não tem tido muita sabedoria. Ah, pastor, então você está me dizendo que eu sou tolo? Bom, infelizmente, querido, eu tenho que te informar que existem muitas pessoas com idade avançada que são tolos. E se você se enquadra nesse perfil, você não pode ficar ofendido comigo, por quê? Todos nós nascemos tolos. Todos nós. Nenhum bebê nasce sabendo nada. Nenhum bebê nasce super inteligente. Nenhum bebê nasce um gênio. Ele pode nascer com uma disposição, uma predisposição, uma genética boa, mas se ele não estiver no ambiente certo, com os pais certos, fazendo aquilo que é certo, ele não será o gênio tanto quanto ele poderia ser. Então, se você quer ter uma velhice boa, uma velhice feliz, você tem que deixar de ser tolo. Ah, pastor, mas eu me converti a Jesus Cristo como meu Salvador. Você é menos tolo que muita gente por aí. Mas eu conheço muitos crentes em Jesus, crentes mesmo, fiéis ao Senhor, que são tolos. Tolos ao lidar com seus filhos,
tolo ao lidar com seus parentes, tolo ao lidar com a igreja, tolo nas palavras, tolo nas atitudes, tolo. Então, crer em Cristo, existe uma diferença muito grande entre crer em Cristo e deixar de ser tolo. O crente em Jesus não tem o direito de, depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, cometer certos erros que pessoas sem o conhecimento do Evangelho cometem. Ah, pastor, mas esse é o meu jeito. Eu sempre fui assim, sempre fui bruto, sempre fui rude, sempre fui ignorante. Não, eu sempre bati na minha mulher, eu sempre bati nos meus filhos de chicote. Meu amigo, se você quer ter uma velhice feliz na presença do Senhor, você precisa deixar de ser tolo. Porque senão você vai chegar no final dos seus dias, vai ter contado os seus dias, como o salmista aqui pediu, e vai encontrar não sabedoria. Então, qual é o contrário da sabedoria? Tolice. Você pode passar uma vida inteira, nasceu há um tempinho atrás, e daqui a 30 anos, 60 anos, sei lá quanto tempo for, 10 anos, você precisa querer deixar de ser tolo. E como nós deixamos de ser tolos? Primeiramente, se debruçando sobre os livros. Precisa ler. Precisa ler. O primeiro livro que você tem que ler é a Bíblia. Todo dia. Não tem essa história de ler uma vez por semana, não. É todo dia. Tem que ler todo dia. E aí, depois da Bíblia, você pode começar a ler outros livros que podem te ajudar na sua vida pessoal. Mas não adianta você... eu nasci assim, síndrome da Gabriela. Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não. Você não tem o direito, se é crente em Jesus, de continuar tolo, ignorante. Você não tem esse direito. Então, se você quer ter uma velhice boa, uma velhice feliz, você precisa buscar o conhecimento. E principalmente o temor ao Senhor. A palavra de Deus fala que o início da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se você tiver temor ao Senhor, temor mesmo, temor, você tem uma grande chance de ter uma velhice abençoada na sua vida. Outro conselho que eu quero te dar, para você ter uma velhice abençoada perante a palavra, é deixar a preguiça e aprender cada dia mais. E aí vem uma circunstância que eu quero destacar com você. Aprender o quê? Existem 3 coisas muito simples que eu vejo muitas pessoas errando e vão pagar um preço muito alto na sua velhice. A primeira coisa que você precisa aprender para ter uma velhice boa é aprender a administrar o tempo. Aprender a administrar o tempo. O tempo é o recurso mais finito que você tem e que menos você comanda. O tempo não está no seu comando. Você pode não fazer nada durante o dia e o dia vai passar. Você pode trabalhar duramente durante 16 horas por dia e o dia vai passar. O tempo é independente da vontade do homem. O tempo está nas mãos do Criador, você crendo nele ou não. Então, o que fazer para ter uma velhice abençoada? Você precisa administrar bem o seu tempo. Uma outra circunstância que você também precisa administrar bem, aprender a administrar bem, são as suas energias. Você é um ser finito. Você tem uma energia vital que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você tem uma saúde vital
e que essa saúde vital precisa ser mantida. Então, é necessário ter atenção com a administração das suas energias. Eu me lembro muito bem quando, na época que o Vasco da Gama, o time Vasco da Gama, estava com a presença do Romário. E o Romário já era um veterano, campeão do mundo, e o Romário deu na cabeça do Romário fazer 1000 gols. E ele estava nessa época no Vasco da Gama. E eu me lembro bem que o Romário já era um senhor, não era um jovenzinho, era um homem já final de carreira, e acho que faltavam para ele cerca de 100 e poucos gols durante 2 anos, e ele jogou no Vasco da Gama nesse período. E eu me lembro muito bem que ele sempre teve algumas dificuldades de contusão, né? Sempre teve algumas lesões sérias, ficava algum tempo, assim, às vezes parado, e de repente ele voltava, e com uma certa idade muitas pessoas duvidaram que ele fosse conseguir essa meta pessoal que ele tinha de fazer 1000 gols. E eu percebia que o Vasco da Gama, ou seja, o Vasco se preparou para os 1000 gols do Romário. O Vasco, os jogadores do Vasco, eles jogavam para que o Romário fizesse 1000 gols. Então eu achava interessante porque os 10 jogadores às vezes jogavam o tempo todo e quando chegavam na beira do gol, em vez de chutar para o gol, tocava para o Romário chutar para o gol. Era interessante. E o Romário conseguiu fazer 1000 gols. Mas uma coisa que eu percebi no Romário, na época, é que ele já era um homem, teve muitas lesões, ele tinha uma meta. Então, eu percebi que ele administrava a energia dele, de jogo. Às vezes o Romário ficava sem fazer nada dentro do campo. Às vezes você não ouvia não ouvia falar sobre o Romário. Mas de repente, nos últimos 10 minutos do jogo, de repente o Romário aparecia e fazia 3 gols. Ele administrava a energia que ele tinha. E na hora, com a experiência que ele tinha, com um jeito de jogar especial que poucos jogadores conseguiram fazer e conseguiam fazer aquilo que ele fazia dentro da área, da grande área, creio eu que dentro da grande área do futebol de campo não existiu jogador que dominasse tanto os movimentos do seu oponente dentro da grande área para executar, né, e fazer o gol. Ele administrava a sua energia. Mas ele tinha que fazer isso porque ele estava jogando contra garotos de 18, 20 anos de idade, muito mais jovens, muito mais fortes do que ele. E como um quarentão, como um garoto de 40 anos de idade, o Romário iria encarar um zagueiro de 19, 20 anos de idade. Ele tinha que ter uma habilidade muito grande para poder chegar e conseguir cumprir a meta que ele tinha se destacado e se proposto para isso. Bom, você, digamos assim, vamos pensar que a sua vida é uma grande área e quem tem que fazer o gol é você. Se você não administrar as energias que você tem, se você não souber administrar o pique, o ritmo, você não vai conseguir fazer as metas que você gostaria de fazer. Então isso não importa se você tem 40 ou tem 80. Então Deus, quando chama Moisés para libertar o povo de Israel, ele estava na casa de Jetro, ele tinha 80 anos. 80 anos. Eu acho que já era um senhor, né? Já era um senhor. Mas ele também, você percebe que Moisés também administra as suas energias. Tanto é que essa situação da administração da energia vital que temos é tão importante que quando Moisés sai do Egito para o deserto e começa então a administração do povo, e aí o seu sogro Jetro sai da sua casa e vem trazer para a presença de Moisés os seus filhos e a sua esposa. Jetro passa ali um dia com ele
e ele observa que Moisés estava atendendo o povo de uma maneira muito louca. Não que fosse louca por ser louco, mas de uma maneira irracional. Ele fez uma fila gigantesca para o povo todo falar com ele. E aí Jétro fala, o que você está fazendo é errado. Você está administrando, você não vai aguentar. Vai ficar muito peso sobre você, porque você ele não teria energia suficiente para administrar o problema que estava vivendo ali. Então Jétro falou para ele, olha, divide homens de 100, homens de 1000, e os problemas mais graves você resolve, porque você é o líder do povo. Você não pode resolver as discussões entre famílias, os problemas que existem entre pai e filhos. Isso aqui não vai dar certo, você é um homem só, você não vai dar conta, você vai surtar. Então Moisés segue o conselho de Jétro, exatamente porque Jétro era mais velho, era sábio, era um homem que sabia administrar a energia vital. Você precisa aprender a administrar as suas energias. Se você não administrar, a coisa vai pegar para o seu lado. Uma outra ideia também, e conselho que eu posso te dar sobre aprender ainda, né? Aprender a administrar os seus recursos. Então, tempo, vamos lá, tempo, energia e recurso. Logo aí você pode imaginar recurso, dinheiro. Não, o dinheiro é um dos recursos. O dinheiro é um dos recursos. O dinheiro não é o recurso. Ele é um dos recursos. De que adianta você ter dinheiro e não ter saúde? De que adianta ter dinheiro e não ter paz? Então, os recursos, eles são circunstâncias que você tem. Então você precisa também administrar muito bem esses recursos, porque esses recursos são finitos. Então por isso que as pessoas têm tanta crise em pensar em envelhecer. E é um tal de fazer plástica daqui, passa um hidratante anti-envelhecimento de lá, e passa uma maquiagem e puxa daqui, põe um fio de ouro aqui embaixo e vai puxando. Tudo bem, maravilha. Mas você pode correr o que for, você vai envelhecer. Você pode ter o melhor cirurgião plástico, você vai envelhecer. Não adianta, vai chegar um momento que o cirurgião vai falar assim, não tem mais o que fazer, porque você tem 90 anos. Então chega uma hora que ele também não consegue mais fazer o serviço dele. Vamos envelhecer, mas a grande virada do envelhecimento é deixar a preguiça e aprender cada dia mais. Então se você não sentar e aprender a administrar o seu tempo, administrar as suas energias, administrar os seus recursos, fica difícil. Fica muito difícil você ter uma velhice de qualidade. Então, se você ainda é jovem ainda, pare de preguiça e senta e aprende a como administrar o seu tempo, aprende a como administrar as suas energias, aprende a como administrar os seus recursos. Se você não aprender, você vai passar dificuldade. Em qualquer setor, vai passar dificuldade. Um outro conselho que eu posso te conceder para ter uma velhice abençoada na presença do Senhor no futuro, é trocar a mentalidade. Como assim, pastor? Trocar a mentalidade? O senhor está falando o quê? A palavra de Deus nos fala em vários textos sobre mentalidade, em muitos textos, né? Sobre mentalidade do crente, que o crente não pode permanecer com a mentalidade deste mundo, que ele não pode permanecer com a mentalidade dos seus amigos, ele tem que ter a mentalidade vinculada à vontade do Senhor, vinculada às coisas que são positivas, às coisas que são boas. Essa mentalidade que o crente deve ter. Mas para ter uma velhice agradável no Senhor, eu não estou falando sobre dinheiro, mas a mentalidade tem que ser trocada hoje, para preparar o seu corpo, para preparar a sua vida para daqui a 30 anos, para daqui a 20 anos, para daqui a 50 anos. Então, quanto mais cedo você se preparar, melhor. E trocando a mentalidade,
É mais fácil. Então eu vou te dar um exemplo, ok? Eu tenho 34 anos de idade. Não parece, mas eu tenho 34 anos. Tenho rostinho de 18, mas eu tenho 34, eu sei disso. Eu sei que você está falando sobre isso. Mas, quando eu era jovem, mais jovem do que sou, eu tomava refrigerante quase todo dia. Eu comia fast food quase todo dia, toda hora. Não me preocupava com essas coisas. Mas hoje eu tenho 34 anos. E aquilo que eu faço agora vai impactar diretamente nos meus próximos 10 anos. Então, quando eu chegar com 44 anos de idade, se Deus assim permitir, pai de multidões, eu vou colher aquilo que eu plantei agora na minha saúde. Então, quando eu fiz 25 para 30 anos, eu tive que tomar uma decisão pessoal. Evitar ao máximo tomar refrigerantes. Porque a minha família tem um histórico de diabetes. Então, quando eu fiz 25, 26 anos de idade, eu já tomei a decisão de diminuir. Depois que eu fiz 30, eu evito ao máximo refrigerante, doces. Lá em casa, por exemplo, doce é controlado, tem que ser controlado, porque o histórico da minha família, tanto par de pai quanto par de mãe, tem diabetes. Então eu tive que trocar minha mentalidade para poder eu ter uma saúde um pouco melhor, posso até um dia desenvolver algo. O corpo da gente é uma surpresa, mas pelo menos eu evitei. Pelo menos eu tive uma troca da mentalidade. Então não adianta você pensar que lá na frente o futuro a Deus pertence. Não. Vamos plantar isso agora. Você precisa trocar essa mentalidade. E se você não trocar a mentalidade, a velhice para você será algo difícil, porque você não aceitará a velhice. Você não vai aceitar a velhice. Então, uma outra coisa também. Particularmente eu venho de uma família de atletas. A maioria das pessoas da minha família gostam de exercício físico. Então, na minha juventude, quando eu era adolescente, jogava muito futebol, corria bastante. Mas depois que, de uma certa idade, eu virei pastor e as coisas mudaram, a rotina mudou, fazer exercício para mim, em termos de tempo, é muito mais difícil do que quando eu era adolescente, em termos de tempo. Então hoje eu tenho que ter atenção. Então o que eu fiz? Eu tive que entrar na academia para poder destacar um tempo para manter a minha saúde. Então eu não entro na academia para ficar forte. Eu só entrei na academia para poder não ficar doente. Só isso. Então faço lá os meus exercícios, faço lá a minha esteira e assim vai. Agora com essa pandemia que a coisa pegou, né? Mas deixando a pandemia passar, a gente volta ao normal, ao nosso normal de uma nova maneira, mas tem que voltar ao nosso normal. Se nós não trocarmos a mentalidade, mas isso também serve para outras coisas. Serve para dinheiro, serve para emprego, serve para estudo, serve para tudo, para todas as coisas. Então tem que trocar a mentalidade. Precisa trocar a mentalidade. Um outro conselho também que te dou, para nós irmos já terminando, é que é necessário parar de confundir princípios com procedimentos. Parar de confundir princípios com procedimentos. Você não pode continuar confundindo princípios ou negociando princípios com procedimentos. Então, vamos a alguns exemplos para que você possa entender, ok? Vamos voltar ao exemplo do carro. O princípio do carro é que o carro ande. Você não compra um carro para ficar parado, né? Normalmente, para o carro ser carro, ele precisa ter 4 rodas e um motor. Não importa o modelo, mas o princípio básico de um carro é que ele precisa andar.
Então, ele tem que ter 4 rodas, de preferência, e ele tem que ter um motor que mova aquele objeto. Você entra dentro daquele objeto e aquele objeto anda. Vai para frente, para trás, vai para onde você quiser. Esse é o princípio. Agora, o modelo que vai ser, se vai ser um Fusca ou se vai ser uma Ferrari, pouco importa. Tanto o Fusca quanto a Ferrari tem que andar. Para ser carro tem que andar. Muitas pessoas têm problemas na sua velhice porque confundem princípios com procedimentos. Princípios não se negociam. Então vamos dar alguns princípios. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Não matarás. Não furtarás. Não falarás o nome de Deus em vão. E assim vai. Os grandes mandamentos da Bíblia, as grandes orientações da Bíblia, nos conduzem que são princípios. E esses princípios não podem ser negociados. Agora, o que eu mais vejo são crentes em Jesus, membros de igreja, negociando princípios. Ah, pastor, mas eu não concordo com esse princípio. Ah, não, pastor, tem uma nova versão desse princípio, a gente pode adaptar. Bom, você pode adaptar. Mas o problema é que o dono do princípio não adapta. E aí vem a dificuldade. Porque lá no dia final, você não vai estar na minha frente. Você não vai estar face a face comigo. Você vai estar na frente do Senhor. E aí você vai falar para Ele que você adaptou um princípio, algo que Deus falou que não é para fazer. Deus abomina. E aí você deu um jeitinho, uma nova versão. Então é contigo, fica tranquilo. A opinião é sua. Mas a opinião de Deus sempre prevalece. Então, se você concorda com a opinião de Deus ou não, é uma outra história. Mas o problema é que tem muita gente nesse tempo de século 21 confundindo princípio com procedimento. Isso não pode ser feito. Porque o resultado final, lá na velhice, vai pegar. Então, não confundamos princípios com procedimentos. Não confundamos, para que você não viva problemas na sua velhice muito sérios. E o último conselho que eu posso te dar é parar de olhar apenas para si. Parar de olhar apenas para si. Eu estou falando sobre isso porque nós estamos vivendo agora, nesse momento, uma situação muito complexa no Brasil. Nós estamos em meio de pandemia e uma coisa me surpreendeu agora há pouco tempo atrás. A média de idade dos políticos, aqui no Brasil, a média de idade dos políticos eleitos é de 51 anos de idade. A média. Então a maioria dos políticos não são garotões de 18. A maioria dos políticos do Brasil não são meninos de 25 anos de idade, não. É gente já experimentada, é gente já velha, é gente já há muito tempo no poder. E aí a gente observa a diferença entre ter idade e ser sábio. Porque quanto mais idade uma pessoa tiver e mais egoísta ela for, mais mal ela faz. Então, qual é o grande desafio do Brasil nesse período e no futuro? Nós já estamos plantando aquilo que nossos filhos vão colher e aquilo que as nossas futuras gerações vão colher. E uma coisa interessante que tenho observado é que neste tempo nós temos visto muitos idosos extremamente egoístas. Muito egoístas. Mas por quê? Talvez no passado eles foram ensinados a serem egoístas. Mas eu observo também os jovens. Os jovens nesse tempo também são muito egoístas. Têm sido ensinados ao egoísmo,
ao consumo, ao querer apenas para si. Então, se você quer ter uma velhice abençoada, você precisa parar de olhar só para você. Você precisa olhar avante. Então imagine só você escalando o Everest. Aquela montanha alta lá. Você escalando o Everest. E a visão do alto do Everest, do auge lá, do pico do Everest, deve ser maravilhosa. Então, quem quer ter uma velhice abençoada precisa mais ou menos fazer um paralelo entre o seu desejo e o Everest. Aquele que tem a visão do Everest consegue enxergar um horizonte que só do Everest dá para ver. Tão alto que é. Dá para ver fronteiras de países de tão alto que é. Então, querido, se você quer ter um sentido na sua vida, e você já tem uma certa idade, você precisa começar a olhar não apenas para você, mas para aqueles que vão ficar no futuro. Você vai passar rápido. E precisa começar a trabalhar não apenas para você agora, mas trabalhar para os outros, para as outras gerações. Eu tomei uma decisão agora há pouco tempo atrás exatamente nesse sentido, de não trabalhar mais apenas pensando em mim ou na minha família, mas também pensando nas futuras gerações. Então, os planos que a gente faz como família, faz pensando nas futuras gerações. E aquilo que eu decidir agora impacta diretamente na terceira geração da minha família. Então, o que eu decido agora interfere na vida do meu filho, na vida do meu neto, na vida do meu bisneto. Diretamente. Qualquer decisão que eu tome hoje vai interferir na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, na vida dos meus bisnetos. Então, não é brincadeira. Só que isso não acontece só comigo, acontece com você. Então você tem que saber o que é que você vai fazer com o dia que Deus te deu hoje, porque está diretamente envolvendo o seu futuro. Então, você quer envelhecer bem? Se você quer envelhecer bem, você precisa parar de olhar para o seu próprio umbigo e começar a trabalhar e estudar e agir e crescer. Se não for por você, você faça então pelos seus filhos, pelos seus netos, pelas futuras gerações que você nem vai ver, mas que pelo menos você deixe um legado de paz, um legado de amor, um legado financeiro, um legado, alguma coisa, alguma informação, para que eles possam ter um sentido na vida também e serem homens e mulheres fiéis no futuro. Vamos orar? Peço a você que, você sendo jovem ou sendo já experiente, não se turbe o vosso coração pela sua idade. Eu conheço jovens que são velhos por dentro. Eu conheço velhos que são jovens por dentro. Eu te peço, siga em frente. E como a palavra de Deus fala em Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado. E nós te pedimos que o Senhor possa nos ensinar a contar os nossos dias. Nossos dias são muito pequenos, a nossa vida é muito pequena para sermos infelizes e queremos dar um passo mediante a tua vontade para vivermos uma vida feliz, até mesmo na velhice. Abençoa, Senhor, aqueles que estão já na velhice, aqueles que se sentem velhos, mas que a tua palavra fala que as forças o Senhor renova a cada dia, as misericórdias do Senhor também se renovam todos os dias,
E o Senhor está conosco há tanto tempo, estará conosco no futuro também. Abençoa a nossa vida, abençoa nosso futuro. Esteja conosco em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos em frente, sempre confiantes no Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria para que possamos ter uma velhice abençoada no Senhor. E não se sinta velho. Não se sinta velho. O seu corpo pode estar experiente, mas a sua mente precisa estar madura. E como o salmista aqui falou, pedindo ao Senhor sabedoria para viver nessa vida e nesse tempo. Deus te abençoe e te guarde e faça você cada dia mais novo e sábio na presença do Senhor. Felicidades.